Meus queridos e amados irmãos, tudo bem com vocês? Que bom que nós estamos bem. Estamos aqui para nós darmos prosseguimento ao nosso estudo, do panorama bíblico. E hoje a aula de número 46, que tem por tema a encarnação de Jesus Cristo. Gostaria de fazer uma oração com você e também gostaria de ler um versículo com você, que está em Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, eu te louvo. Eu te agradeço, enalteço ao Senhor, meu Deus, por essa oportunidade tão maravilhosa de nós estarmos aqui, Senhor, aprendendo de Ti, que é manso e humilde de coração. Queremos invocar o Teu Espírito, para que Ele possa nos convencer, para que Ele possa cooperar conosco, para que Ele possa nos ajudar a colocarmos por prática, Senhor, a Tua Palavra, para podermos viver, Senhor, a Tua Palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Nos ajude, Espírito Santo. Amém. A palavra do Senhor em Hebreus, capítulo 13, versículo 8, nos diz: Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje e eternamente. Amém? Graças a Deus. Meus queridos e amados irmãos, nós já estudamos nas aulas anteriores a respeito de Jesus Cristo no Velho Testamento. E nós temos estudado, sobre a eternidade de Jesus, sobre a pré-existência do Filho de Deus. Nós também temos estudado a respeito de Jesus no Velho Testamento, de Jesus como Jeová, de Jesus como Elohim, de Jesus como Adonai, de Jesus como Filho de Deus, de Jesus como anjo do Senhor, de Jesus como o Criador, de Jesus como o preservador, de Jesus como o providenciador, de Jesus como o Salvador. Nós temos estudado as teofanias de Jesus Cristo no Velho Testamento. Nós temos estudado as tipologias de Jesus Cristo no Velho Testamento. Nós temos estudado as profecias de Jesus Cristo no Velho Testamento. E a partir de hoje, desta aula 46, nós vamos estudar a encarnação do Filho de Deus. Nós vamos estudar a pessoa encarnada, de Jesus Cristo. Nós vamos estudar a vida, a morte, a ressurreição de Jesus Cristo. Nós vamos estudar a obra presente e a obra futura de Jesus Cristo. Queridos, nós sabemos que no princípio Deus criou o céu, a terra, criou todo o universo. Nós temos estudado e nós temos visto que Deus entregou a terra na mão dos homens. No capítulo 1, no versículo 28, quando Deus disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Nós entendemos que nesta passagem, nós estamos deparando com Deus entregando ao homem toda a autoridade na face da terra. E quando nós lemos a Bíblia, nós vamos ver Deus, repetindo essa mesma passagem no capítulo 9, no livro de Gênesis, quando ele fala com Noé e seus filhos, e vemos ele também, repetindo essa verdade, por meio de um decreto que ele estabelece. E no Salmo 115, no versículo 16, quando ele diz: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele, aos filhos do homem. Tá? Então nós entendemos
que para operar na terra, tanto Deus quanto Satanás, ele vai precisar, né, de um instrumento, né, de um canal, de um ser humano para realizar os seus propósitos na face da terra. E nós entendemos que Deus, por misericórdia do homem, ele baixou um decreto. A terra foi dada por Deus aos filhos do homem, né? Esse decreto no Salmo 115, no versículo 16. Por quê? Senão Satanás estaria livre. Se não fosse esse decreto, Satanás estaria livre para operar na terra. Nós sabemos que Satanás, para operar na terra, ele vai precisar de uma pessoa, né, que empresta o seu coração e a sua boca para o adorar, para o invocar, para realizar as coisas que são consagradas por ele e para ele. Né? Ele vai precisar de uma pessoa que permite que ele instrumentalize ele, que use ele como seu canal. Tá? E esse decreto é válido tanto para Satanás quanto para Deus. Deus também precisa, para operar na terra, de um homem, de um ser humano. Que benção, né? E nós, como cristãos, nós somos esses instrumentos de Deus. Nós somos o canal de Deus na terra. Nós somos a mão de Deus, nós somos os pés de Deus, nós somos a boca de Deus na face da terra. Por isso nós precisamos orar e interceder, né? Nós, como cristãos, né? E que quando nós oramos, somos canal de Deus para operar, né, a favor daquilo que pedimos em oração, para que Deus realize a sua obra, né, para que Deus materialize a sua obra. E tudo que nós oramos segundo a tua vontade, ele responde. Esse é o motivo, né, da oração, é que Deus estabeleça o seu propósito na face da terra. Deus sabe tudo que nós precisamos, sabe de tudo, mas ele não pode fazer por causa do decreto que ele instituiu. Por isso é necessário nós orarmos, para que ele realize, né, supre aquilo que nós precisamos. Tá? Nós estudamos, querido, né, na aula de número 8, né, que na eternidade passada, Jesus Cristo foi oferecido por Deus para morrer pelo pecado da humanidade. E a Bíblia vai dizer no capítulo 4 de São João, no versículo 24, que Deus é Espírito. E Deus poderia agir na terra como Espírito, né? Se caso Deus quisesse que Jesus não se encarnasse, atuasse na terra como Espírito, com certeza Satanás iria diante de Deus. Ele, como acusador, ele ia acusar o Todo-Poderoso, né, da seguinte forma: e aí, Todo-Poderoso, como fica esse decreto que o Senhor estabeleceu? Que na terra somente nós podemos operar por meio do ser humano. E o Senhor está fazendo diferente. Já pensaram nisso? Tá? A encarnação de Jesus, a humanização de Jesus, a materialização de Jesus, que é a palavra de Deus, era necessária, era fundamental. Se não fosse necessária, Deus não precisaria fazer tantas coisas, tá? Queridos, para Jesus interferir na terra, para Jesus assumir o lugar do pecador, Jesus tinha que se humanizar, ele tinha que nascer no ser humano, ele tinha que ser da raça humana. E para ser humano, Jesus tinha que entrar nesse planeta, né? Como todo entra. A única forma do ser humano manifestar nessa terra é entrando da uma única forma. Como? Através do ventre de uma mulher. Então, o nascimento virginal de Jesus, que foi profetizado, né, em vez de ser um problema, foi a solução para toda a raça humana. Tá? Jesus Cristo, o Filho de Deus, precisava nascer, tá, para tomar o lugar do homem. Tá? Primeiro, nós vamos ver que algumas pessoas, eles reconheceram Jesus. Tá? A primeira pessoa a reconhecer Jesus como Filho de Deus foi a própria
Virgem Maria, tá? É a escolhida de Deus, né? Que Deus escolheu o seu ventre para que Jesus fosse gerado, tá? Quando o anjo Gabriel falou com ela, ele disse que aquilo que vai ser gerado no seu ventre é filho do Altíssimo, é filho de Deus. O segundo a reconhecer Jesus, né, na terra, ou nessa dimensão, foi o próprio João Batista, que foi informado por Deus que sobre aquele a qual ele visse repousar o Espírito Santo era o Filho de Deus. E quando Jesus foi batizado, desceu sobre Jesus, numa forma corpórea de uma pomba, o Espírito Santo. E os terceiros a reconhecer Jesus como Filho de Deus foi os próprios demônios. Nós vemos na passagem, né, no Mateus capítulo 8, né, em Marcos capítulo 5 e Lucas capítulo 8 também, a passagem a respeito do endemoniado de Gadara, né, ou o gadareno, né. Nós vamos ver que quando Jesus, né, estava ali em Gadara, aquele homem, né, possesso por aquela legião, no versículo 29, os demônios vão clamar, dizendo: o que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Veja bem, ele sabe que o nome dele é Jesus, é Salvador, e sabe que ele é Filho de Deus, está reconhecendo ele como Filho de Deus, né? Essa mesma passagem, né, em Marcos, vai dizer, no versículo 6 do capítulo 5, que quando, né, esse gadareno e os demônios percebeu que Jesus chegou na praia, né, ancorou o seu barquinho e desceu, ele correu e adorou a Jesus. Ou seja, toda criatura adora a Jesus. Tá? Nós vamos ver essa passagem também em Lucas, no capítulo 8, no versículo 28, os demônios dizendo, né, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Veja bem, querido, que até os demônios, né, já conhecia Jesus como o Filho de Deus. Tanto é que o adorou a Jesus, né? Adorou a Jesus, tá? Nós vemos que os demônios, né, eles fizeram uma pergunta para Jesus: Jesus, o que o Senhor está fazendo aqui na terra? Veio nos julgar antes do tempo? Tá? Veja bem, Jesus não conversou com os demônios. Jesus mandou eles se calar e mandou eles saírem dali. Queridos, para que nós possamos entender, né, essa materialização de Jesus, essa encarnação de Jesus, né, essa humanização de Jesus, nós precisamos ir ali para Isaías, capítulo 9, no versículo 6, na parte A. Nós vamos ler ele todo. Diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado que está sobre os seus ombros se chamará. O seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Olha, Isaías está dizendo: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Entenda, queridos, que o menino nasceu, mas o filho não nasceu. O filho, Isaías está dizendo que ele foi dado. O filho não ia nascer, claro que não ia nascer, porque o filho é eterno. Tá? O menino nasceu para nós. Isaías estava falando, né, para quem estivesse lendo, para quem estivesse escutando. É para nós e para que o diabo também escutasse, né, que o menino nasceu. E para o diabo era normal um menino nascer. Tá? Até aí está tudo bem. Mas assim sendo, querido, eu quero te fazer uma pergunta. Quem foi que deu o filho? O menino nasceu, mas quem foi que deu o filho? Claro que foi Deus quem deu o seu filho unigênito. Com certeza, Maria jamais daria o seu filho para ser sacrificado.
eu creio que nenhuma mulher daria o seu filho. A Bíblia vai nos trazer uma mensagem, uma verdade, no versículo central da Bíblia, a respeito de quem deu o filho. Tá? O versículo central da Bíblia, você sabe qual é? João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus deu o seu Filho unigênito. Deus deu o seu Filho. Mas era necessário que Jesus agora nascesse na raça humana. E para nascer na raça humana, Deus inicia o seu projeto, o seu plano. Ele envia um anjo, o anjo chamado Gabriel, até a cidade de Nazaré. E na cidade de Nazaré, ele vai até uma jovem que está desposada, virgem, comprometida, envolvida, chamada Maria. Escolhe essa jovem virgem para compartilhar com ela o seu propósito. O seu propósito, né, de trazer, por meio dela, né, o seu filho. E o anjo agora, Gabriel, passa essa mensagem para ela. E Maria, né, ao escutar essa mensagem, sendo ela virgem, e que tinha sido desposada, e que tinha sido prometida para José, ela corre o risco de ser apedrejada se engravidasse. Mas ela, ao ouvir a mensagem de Deus, só tem uma dúvida no seu coração. E ela pergunta para o anjo, no versículo 34 de São Lucas, capítulo 1, como pode ser se nunca dormi com homem nenhum? E o anjo Gabriel vai responder para ela, tá? No verso 35. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá. E o filho que será gerado será chamado Filho do Altíssimo. Maria agora compreende, aceita o risco de ser apedrejada e vai responder no verso 38. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E a Bíblia vai dizer que o anjo Gabriel se ausentou dela. Então eu entendo que Jesus foi formado no ventre de Maria. Porém, Jesus não era uma semente de Maria. Jesus não era produto do óvulo proveniente de Maria. Mas podemos até falar que em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando Deus falava a respeito da mulher com Satanás, Deus estava dizendo que nasceria, né, alguém do ventre dessa mulher, tá, que foi colocado no útero dessa mulher para ser gerado, e este que nasceria iria pisar na cabeça dele. Gênesis capítulo 3, versículo 15 diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a tua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Queridos, presta atenção. O corpo de Jesus foi formado pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. O anjo Gabriel declarou a Maria: eis que em seu ventre conceberá e dará à luz a um filho. Querido, Maria acreditou nessa palavra. Maria recebeu essa palavra. Maria se entregou, né? Entregou a sua vida a esse projeto e disse: cumpra-se em mim segundo a tua palavra. A palavra de Deus foi proferida pelo anjo, né? Essa palavra foi a semente
E em seguida, Maria vai manifestar a sua dúvida. E o anjo Gabriel vai dizer: e descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Senhor te cobrirá. Queridos, o corpo de Jesus foi formado. O corpo de Jesus foi gerado no útero de Maria, como resultado da união da palavra de Deus e da cobertura do Espírito Santo. E quando há esta função, e quando há esse comprometimento de Maria, cumpra-se em mim segundo a sua palavra, quer dizer que ela estava acolhendo, que ela estava aceitando, que ela estava crendo na palavra de Deus. Então o Espírito Santo germinou essa semente e Jesus foi gerado. Ou seja, vem a palavra, o Espírito Santo cobre a aceitação do instrumento de Deus e a materialização do propósito do Senhor na terra. Aleluia! Da mesma forma, querido, ocorre conosco. Quando alguém nos fala a respeito da palavra, quando nós estamos passando por alguma situação adversa, alguém vem e diz, né, que Deus vai realizar um milagre nas nossas vidas, que Deus vai dar um escape para nós. E quando nós acreditamos na palavra de Deus, cremos que ela é verdadeira em nós, cremos que a palavra de Deus é uma realidade em nós, então Deus vai chamar a existência, o quê? A palavra, para materializar. Deus vai materializar a palavra e ela vai ser coisas concretas, visíveis e reais. Romano, no 4, no versículo 17, na parte B, Paulo vai dizer: Deus, o qual vivifica os mortos, chama as coisas que não são como já se fosse. Ou seja, Deus vai materializar nas nossas vidas. Querido, Jesus não começou a existir naquele momento em que houve a palavra, a cobertura e a manifestação, né? A concordância e a manifestação. Não, porque Jesus já existia. Ele é de eternidade a eternidade. O que aconteceu foi que Jesus, né, humano, Jesus homem, foi gerado pelo Espírito Santo em um corpo, para que Deus pudesse operar na terra de forma legal, sem quebrar o decreto que Deus estabeleceu na face da terra. Deus não quebra princípio. E o diabo não estava sabendo de nada. Deus está trabalhando e o inimigo não está sabendo de nada. Queridos, quando um homem experimenta o novo nascimento, por crer e receber Jesus, ele nasce da mesma forma como foi formado o corpo de Jesus. Quando esse homem ouve falar que Jesus morreu na cruz do Calvário pelos meus pecados, pelos seus pecados, esse homem vai se arrepender dos seus pecados. Ele vai aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E esse mesmo é o mesmo processo, tá? Acreditamos na palavra, que é a semente, tá? E o Espírito vem sobre nós. A palavra está em nós, o Espírito vem sobre nós. E a palavra, né, que é a semente, é geminada. E a vida de Deus é gerada em nós. E nasce um filho de Deus. É gerado uma nova criatura que passa a existir, tá? Essa nova criatura recebe vida no Espírito e interage agora com o Espírito Santo, recebe o Espírito Santo de Deus que vem fazer morada nele. Esse é o processo do novo nascimento, tá? Ele não é nascido da carne, ele não é nascido da vontade do homem, mas é nascido da vontade de Deus, como diz São João, capítulo 1, no versículo 12 e 13. Mas a todo quanto receberam, Deus lhe deu o poder
de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem do seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aleluia. São João, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7, né? Nós vamos ver que aquele que não nascer da água do Espírito não vai herdar o reino de Deus. E não nascer da água, água aqui significa a palavra, que não nascer da palavra e do Espírito, tá? Nicodemos vai procurar Jesus à noite. Nós vemos no versículo 4 que Jesus vai dizer para ele, olha, Nicodemos, tá? No versículo 3, melhor dizendo, tá? Na verdade eu te digo que aquele que nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos, no versículo 4, vai dizer, como, sendo eu velho, posso nascer, voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus vai responder no versículo 5, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água, palavra e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Não vai ser uma nova criatura. Não é reconhecido como um filho de Deus. Tá? O livro de Ezequiel, capítulo 36, no versículo 26 e 27, né, vai dizer que nós recebemos um novo coração e recebemos um novo espírito. O versículo 26 vai dizer assim, dai-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo e tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne e porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardarei os meus juízos e os observeis. Olha que coisa linda. O apóstolo Pedro, tá? Ele vai falar de uma semente incorruptível, que vai falar que a palavra de Deus é uma semente incorruptível, né? 1 Pedro, capítulo 1, no versículo 22 e no versículo 23. Purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, por amor, para o amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerado, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva, que permanece para sempre. Aleluia. Paulo também vai estar dizendo, o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5, versículo 26, que precisamos ser santificados, purificados pela lavagem da água, que é a palavra. Diz assim, para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra. É assim que nasce um novo filho de Deus. Por isso que a Bíblia vai declarar, vai enfatizar que Jesus é o primogênito dentre muitos irmãos. São os irmãos de Jesus porque o novo homem foi gerado, um novo espírito, né? E essa é a nova raça. Que nova raça é essa? É o povo de Deus, né? É a família de Deus, a raça dos filhos de Deus. Somos nova criatura. O apóstolo Paulo vai repetir esta verdade em 2 Coríntios, capítulo 5, 17. Assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Aleluia. Amém? E para entender esse processo, né, que Isaías profetiza, no capítulo 9, no versículo 6, na parte A, porque um menino vos nasceu, um filho se nos deu, tá? Deus deu. Sabemos que Deus deu o seu filho unigênito. Sabemos que Maria
jamais daria seu filho para ser crucificado. Meu querido, quando Jesus chega para próximo à idade de 30 anos, estava terminando ali a carreira de um menino que nasceu. Quando ele fizesse 30 anos, e ali estaria iniciando, né, o ministério de Jesus. E também estava iniciando a carreira de um filho se nos deu. É justamente isso que o profeta Isaías estava profetizando. Jesus, no início do seu ministério, ele tem que fazer um desligamento espiritual, umbilical, e agora ele vai passar a expressar a frase: eu vim para fazer a vontade do meu Pai. O meu Pai me enviou. Ele passa a dar referência somente ao Pai. Agora, nesses 3 últimos anos de do ministério de Jesus, ele vai enfatizar, vai fazer referência ao Pai que enviou, e não a Maria. A Maria, ela não vai aparecer mais como mãe. Para Maria, isso não vai diminuir a sua figura, o que ela significa. Maria é um exemplo de fé. Maria é bendita entre todas as mulheres. Ela foi escolhida por Deus para ser mãe, né? A mãe humana de Jesus, o Salvador. E ela reconheceu isso. E isso era o sonho de toda mulher israelita, que sabia da profecia que do ventre de uma mulher virgem, de uma virgem, tá? Deus iria gerar o Salvador de Israel. Maria era resolvida, ela sabia de tudo, ela não era perturbada. Lucas capítulo 2, no versículo 19, vai dizer que Maria guardava todas essas coisas, conferindo em seu coração. Tá? Conferindo em seu coração. Logo mais, quando Jesus vai ao batismo, tá? João Batista vai dar um testemunho em São João, capítulo 1, do versículo 32, 33 e 34. Ele vai testificar, dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. E eu não conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Maria foi o primeiro a reconhecer Jesus como o Filho de Deus, né? E agora João Batista, o segundo, no batismo, a reconhecer Jesus como o Filho de Deus, né? No batismo de Jesus, no capítulo 3, no versículo 21 ao 22, tá? Essa passagem vai nos mostrar, tá? O batismo de Jesus. E foi neste momento que Jesus vai se identificar, né? Vai estar passando a mensagem no mundo espiritual e no mundo físico, tá? E que ele está se identificando que todo homem precisava ser batizado, tá? E ele estava se identificando agora, quando ele sai desse batismo, quando o Espírito desce sobre ele, tá? E há uma voz que disse: esse é meu filho que se compraz. Ele estava dizendo que Deus tem agora legalidade para operar na terra. Aleluia. A realidade era que Jesus não precisava passar pelo batismo do arrependimento, até porque ele não tinha pecado. Esse batismo era para quem tinha pecado. Foi só para se identificar com a raça humana e passar essa mensagem no mundo espiritual. E quando Jesus foi batizado, veio aquela voz do céu: tu és o meu filho amado, em ti te comprazo. Aí
neste momento, inicia o ministério de Jesus. Aos 30 anos, inicia a carreira de Jesus como o Filho de Deus. Ah, o Filho se nos deu e o Filho de Deus. A carreira de Jesus vai terminar na cruz do Calvário. E na cruz do Calvário acaba a dispensação da lei e inicia a dispensação da graça. Terminando aí o batismo, Jesus vai ser levado pelo Espírito Santo no deserto para ser tentado pelo diabo. E ele é tentado por 3 vezes pelo diabo e vence o diabo nas 3 vezes e depois diz: vai-te daqui, Satanás. E Satanás sai. E logo depois a esse fato, Jesus vai realizar o seu primeiro milagre. E o seu primeiro milagre vai ser em um casamento. E vai ser na cidade de Caná da Galileia. E esse milagre, querido, está, aqui em São João, capítulo 12, do versículo... Não, capítulo 12 não, capítulo 1, do versículo... São João, capítulo 2. Eu embolei tudo aqui, Capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 2, Quando Jesus vai transformar a água em vinho. Nós sabemos que Jesus e os seus discípulos estavam numa festa de casamento, juntamente com Maria, ali na cidade de Caná da Galileia. E quando chega a uma altura da festa, o vinho acaba. E o versículo 3 vai dizer que Maria, que tinha percebido, que sabia que o vinho tinha acabado, ele vai chegar até Jesus. Diz assim o versículo 3. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. A Bíblia também vai dizer que Jesus disse: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Quando a gente olha para esse versículo, quando Jesus fala mulher, alguém até pode pensar que Jesus está desrespeitando Maria. Não está. Pelo contrário. Ele está sendo muito respeitoso com Maria. Porque, veja bem, a palavra mulher, em grego, ela vai significar minha senhora. E o Novo Testamento foi escrito em grego. Então Jesus estava dizendo de uma forma respeitosa ao dirigir a Maria, dizendo minha senhora. Tá? E Jesus, ao responder, ele vai responder dizendo que aparentemente ele não tem nada a ver com Maria, Tá? O que ela diz a respeito que o vinho tinha o vinho acabado. O que tenho eu contigo? Não tem nada a ver com isso. Ainda não é chegada a minha hora. Mas o que eu acho interessante, querido, tá? Não é a resposta de Jesus. Tá? Era o posicionamento de Maria e a decisão de Maria. Tá? Maria que cria que Deus era a única solução, tá? Para aquilo que estava acontecendo. Não se alterou, tá? E falou uma coisa muito sábia, se dirigindo aos ajudantes, aos servidores, no versículo 5, ao servente. Disse para ele: fazei tudo quanto ele vos disser. Ou seja, fazei tudo quanto o meu filho Jesus falar para vocês. Tá? Maria está citando o maior mandamento bíblico de todos os tempos. Tá? E em Maria nós temos um exemplo. Tá? Faça tudo quanto lhe dizer. E Maria fez tudo quanto Deus disse para ela. Quando ela disse que se cumpra em mim, segundo a tua palavra. E se cumpriu nela tudo aquilo que Jesus, que Deus pediu a ela. Maria sabia, ela estava
tinha plena convicção, tá, de que Jesus era o Filho de Deus. E sabia o propósito que ele tinha nessa terra, no propósito que ele tinha que se realizar nessa terra. Tanto é que do versículo 6 ao versículo 10, quando Jesus vai iniciar esse processo de transformar a água em vinho, tá? Entendeu? Nós poderíamos até pensar, né, que de uma forma muito pobre, que Jesus estava ali simplesmente para suprir a necessidade da festa, a necessidade dos noivos, porque o vinho tinha acabado e os noivos iriam ficar envergonhados, porque estava no meio da festa, né? A família seria envergonhada, esse casamento começaria com vergonha. Mas Jesus não veio para isso, ainda que isso estava inserido. Tá? Entendeu? Jesus, tá, realizou algo que tinha um significado mais profundo, tá? Mais profundo nessa primeira manifestação pública de Jesus. E tinha que ser nessa manifestação que ele tinha que trazer essa verdade espiritual. Jesus, com esse milagre, estava dizendo ao mundo espiritual e físico que havia acabado a carreira do menino que nos nasceu e que já começou, né, a carreira do filho se nos deu. Veja, querido, tá? Para que eram essas águas? Essas águas, elas ficavam, essas talhas de água, elas ficavam fora, né, da casa, ficavam do lado de fora, do portão para fora, aonde os convidados chegavam, tinha que lavar os seus pés para entrar, para a purificação, para a limpeza, né, daquele pó, da sujeira, né, que trazia das ruas, né, de outros lugares para aquele lugar. Era purificado. Tinha uma pessoa que lavava os pés deles quando chegavam. Agora Jesus mudando essa água para o vinho. O que simboliza o vinho? O quê? O sangue. Que legal, legal. Então Jesus está revelando, né, que com ele a purificação vai mudar. Não vai ser mais pela água, vai ser pelo sangue. Vai ser pelo sangue. Esse é o significado desse milagre. E tem mais um significado. As talhas ficavam fora. Agora Jesus manda eles encher essas 6 talhas de água e manda levar ao mestre-sala, manda levar para dentro. E quando eles iam levando essas talhas de água, e o mestre-sala olhou, viu que era vinho, provou, viu que era o melhor vinho. O que eu entendo agora? Agora as talhas estão dentro, não fora. Ou seja, a obra começa de dentro para fora. Ou seja, com Jesus o negócio é o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei contigo. Quantos tesouros nós encontramos no primeiro milagre de Jesus, na palavra de Deus. Jesus Cristo, ele nasce de uma virgem, sem receber nenhuma herança pecaminosa da raça humana. Mas ele nasce na raça humana. Ele entra pelas portas legais no planeta. Ele entra na Terra sem quebrar o princípio de Deus, sem quebrar os decretos de Deus. A promessa de Deus para a raça humana, né, que foi proferida lá no Jardim do Éden, no capítulo 3, versículo 15, e foi uma promessa que Deus fez, falando para o diabo, tá? Se cumpre agora. O Messias, nascido da semente da mulher. E Isaías agora vai dizer, no capítulo 7, no versículo 14, tá? Do cumprimento de vai falar de uma profecia que se cumpre em Jesus. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. E eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho,
e chamará o seu nome Emanuel. Queridos, quando o diabo percebe, iniciou o ministério de Jesus. Quando o diabo percebe, começou a carreira do Filho que nos deu. Quando o diabo percebe, se cumpre a profecia que Deus falou para ele, que da semente da mulher iria nascer aquele que ia esmagar a sua cabeça. E olha, e Jesus e Deus estão trabalhando, vão operar tudo dentro da legalidade. O diabo não tem nada que acusar a Deus, a Jesus e nem a igreja. Você pode glorificar a Deus em nome de Jesus. Você é filho de Deus porque você é gerado. Você acreditou e recebeu. Você obedece a Deus. Você obedece a palavra em nome de Jesus. Meu Pai, eu quero te louvar por esta palavra maravilhosa. Por essa palavra maravilhosa. Que teu Espírito venha gerar vida nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém. Um beijo no seu coração. Creia na palavra, vive a palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.